Boa tarde. Quem está aí? Boa tarde a todos. Vamos abrir as nossas câmeras. Olá, pessoal. Boa tarde a todos presentes. Tudo bem? Boa tarde, Edson. Boa tarde, Márcio. Tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa Boa tarde, tarde. Luciano. Boa tarde. Muito bem. Boa tarde. Muito bem. Antes de mais nada, agradecer a presença de todos na nossa reunião. Hoje a nossa reunião, eu vou dar um informezinho que eu já passei a minuta feita pelo grupo setorial para as mãos da assessoria da Tia Ju. E aí, agora, por conta dela, vamos esperar os trâmites e todas as reflexões que ela vai fazer, que ela vai falar sobre o que foi o trabalho que foi feito. Mas o trabalho foi muito bem feito, com certeza. Vamos aguardar agora. Agora só nos resta aguardar. E hoje é a apresentação do Paulo Millet, né, sobre o documento que nós ficamos de criar e também apresentar a ela sobre a certificação para aprendizados fora do ambiente formal de ensino, né? E nós ele ficou de trazer, né, um documento mais elaborado para que a gente pudesse trabalhar ele, né? Então, Paulo, a reunião é sua hoje. Vou passar a Legal. palavra para você ficar como espectador, aguardando. Depois, eu acho que fazia parte também o assunto do G20. Eu estou curioso pelo assunto do G20 também, como é que poderia ser a nossa participação. Depois você aborda esse assunto Tá bom. O também. problema é que nosso Fórum G20 ainda não estamos. A Alerj tem algumas coisas que demoram um pouco. Talvez saia um pouquinho em cima a questão da estrutura, de como é que vão ser as palestras e tudo mais. Então, eu vou pedir para vocês aguardarem um pouco mais. Qualquer coisa, eu chamo uma reunião extraordinária, sem a menor sombra de dúvida, tá? Mas a gente vai ter que aguardar um pouco mais, porque tem uns trâmites que ainda estão sendo executados, tá? Então, vamos lá. Muito legal. Paulo, Vou compartilhar. Eu não cheguei a preparar slide, PowerPoint, porque não deu tempo. Eu vou compartilhar. Eu cheguei a compartilhar no grupo ali o próprio documento, então eu fiquei em dúvida se o compartilhamento aqui iria funcionar direitinho. vai. Aí, Isso. Apareceu? apareceu aqui. Tá? Então tá legal. Bom, farei um documento em cima daquele anterior que a gente tinha discutido lá em maio. A reunião passada eu estava lá na Renovation, não consegui participar, peço até desculpas aí. Mas aí deu uma melhorada. Eu acho que a partir de agora realmente tem que entrar num aspecto aí legislativo, especialistas de outro formato aí para ajustar isso numa forma legal, uma coisa parecida. Mas a ideia, para quem não participou daquelas últimas reuniões, é a implantação do modelo RVA, Reconhecimento, Validação e Acreditação de Saberes, aqui para o estado do Rio de Janeiro. Esse modelo foi inspirado no modelo da WIL, que é uma entidade da Unesco, né, um instituto da Unesco para Lifelong Learning. E aí eu coloquei lá no anexo a regra do jogo para o WIL, e inspirado também no ODS 4, o ODS 4 que trata de educação para a vida inteira. Então, é a lógica do lifelong learning. Não é apenas em sala de aula que se aprende, não é apenas com um professor e um grupo de alunos numa sala. O mundo já está mais avançado do que isso. Então, as pessoas aprendem todo o tempo, todo dia, com qualquer idade, em qualquer lugar. E tem muita gente que aprende
mas não consegue provar que aprendeu e não consegue comprovar que tem aquele requisito. Ela aprendeu, fez um curso livre, fez um curso pela internet e tal, e tem um certificado da empresa XYZ. Daí? É daí que ninguém conhece aquela empresa, não sabe como é que é. Então, a lógica desse modelo é o reconhecimento de saberes que foi aprendido ou na prática ou foi aprendido com um curso livre qualquer, foi aprendido de alguma forma. A proposta aqui, eu faço essa introdução mostrando o que é o will, o RVA, tá? E avancei um pouquinho na proposta de priorizar, aí puxando um pouquinho a brasa para minha sardinha, priorizar a área de tecnologia da informação como um piloto. Por quê? É uma área que está com déficit de profissionais. Todo mundo diz que nos próximos 3, 4, 5 anos vai precisar de milhares de profissionais que não estão formados. Então, e esses profissionais não precisam aprender numa faculdade, não precisam aprender no colégio, não precisam, eles estão aprendendo por aí. Às vezes aprende num curso no YouTube, aprende num curso da Microsoft, ou aprende num curso da IBM e tudo, mas não tem uma certificação legal reconhecida. Então, eu separei a ideia da priorizar, começar pela área de tecnologia de informação. Lá no anexo lá atrás, a gente depois vai ver, fiz uma lista lá de possíveis áreas dentro da tecnologia de informação. E como público-alvo, também escolhi um segmento, eu poderia dizer até que também tendenciosamente, a capacitação de adultos e idosos, né? Eu estou completando aqui meus 72 anos, aí eu começo a brincar dizendo a cabeça já está vacilando tanto que eu fico achando que é 27, não é 72, e fico inventando novidade. Então, a gente vai aqui também, tendenciosamente, a área de recapacitação de adultos e idosos. Também é uma demanda, porque a garotada está em sala de aula, tem programa, tem governo, tem um monte de estratégias aí. Tem lá uma mesada para recuperar o evadido, pô, ganhar uma graninha para voltar para a sala de aula. O adulto nunca vai voltar para a sala de aula, o idoso nunca vai voltar. Então, é lógica de priorizar também esse segmento para treinar e capacitar as pessoas dessa forma aí com reconhecimento. Então, separei a área de tecnologia e o público-alvo de adultos e idosos. E qual é o modelo aqui? A ideia é de que as associações profissionais possam ser credenciadas, reconhecidas por uma instituição superior, que seria o governo do Estado, como certificadoras. Tá? Então, a certificação pode sair, por exemplo, a TI Rio, a CESPRO, a Associação de Entidades e tal, pode ser uma entidade certificadora de conhecimento nesse modelo. A pessoa fez um curso em algum lugar e vai passar por um processo de certificação. Legal, só que essa certificação tem que ser reconhecida pelo governo. Então, é quase uma acreditação da certificação. Então, tem as associações profissionais e empresariais como certificadoras e o governo do Estado como o responsável por fiscalizar e credenciar essas instituições. Objetivos relacionei aqui: reconhecer os saberes adquiridos, principalmente inicialmente na área de TI, promover requalificação de adultos e idosos, fornecer economia digital, e eu perguntei sobre o G20, porque saiu um documento essa semana, né? do conjunto de conclusões sobre economia digital. E esse assunto se cruza lá também na parte de formação de pessoas. E criar um sistema de credenciamento eficiente, transparente, ágil e tal. São os objetivos. A implantação desse modelo, né, vai ser legal para o Estado, né, pode ser um Estado pioneiro. Depois, esse modelo pode se transformar num modelo nacional. Nos anexos ali, eu listei um link da Unesco, nessa área, que tem 28 países relacionados, tem um site para cada país, mostrando como é que é o sistema de certificação RPA desses 28 países. Vale a pena depois dar uma clicada, está lá no link anexo. Tá? O processo, chutei aqui um processo de planejamento para esse processo como um todo, com algumas premissas, né? Premissas: envolvimento das partes interessadas. Então, vamos ouvir as associações profissionais, os sindicatos, a empresa, o que o pessoal está achando disso. Legal. Vamos definir um marco regulatório. A LERJ deve criar aí uma forma legal de como é que essas coisas vão funcionar. Campanha de conscientização. Vai dizer, bom, depois de criado o marco, as pessoas têm que saber como é que essa coisa funciona, para que as pessoas interessadas possam se capacitar e se credenciar. Sustentabilidade financeira, isso é legal. Como é que esse modelo vai funcionar? Tudo bem? Cada um paga alguma coisa? Paga uma taxa para a certificadora? Paga alguma taxa para o governo do Estado?
Como é que é a maneira de funcionar? Monitoramento, né? O sistema tem que ter indicadores de qualidade, produtividade, monitoramento permanente e integração com políticas existentes. Claro que a LERJ é do Estado inteiro, tem a Secretaria de Educação do Estado inteiro, tem grupos nossos, né, de câmaras setoriais de vários assuntos. Então, tem que dar uma navegada, uma correr entre essas entidades para que as coisas possam ser feitas de uma maneira integrada, coerente e consistente. Etapas, eu acho que eu defini 8 etapas aqui. Começa com planejamento, esses estudos para verificar. Eu acho que a gente pode incluir o conceito de microcertificações, é um conceito que está forte na área de TI. São os micro-badges, nano-badges, certificação de curso de 1 hora, curso de 8 horas, curso de 15 horas. Aí tem entidades, uma pessoa tem 40, 50, 80 certificados. Ela consegue comprovar que sabe aquilo, só que aquilo não tem um reconhecimento oficial, né? Então, pode ser uma maneira também de reconhecer as microcertificações. Caberia aí ter o levantamento das associações de TI do Estado, pesquisa de mercado para ver essa demanda efetiva nessa área de adultos, idosos e TI, e fazer umas consultas entre sindicatos, associações, para ver como é que esse negócio funciona. Criação desse marco regulatório é mais realmente com a Assembleia, né? Estabelecer as diretrizes legais, normativas e tal, elaborar um projeto de lei, um rascunho do projeto de lei, já debater, critérios para credenciamento das certificadoras, critério para aceitação dessa certificadora e formação de comitê gestor, algo parecido. A estruturação, depois definida o marco legal e tudo, estruturação. Definição do como é que vai credenciar as associações, as empresas de TI, vai ter uma plataforma digital, estou chutando aqui, né? Tem uma plataforma digital para cuidar disso. Treinar as equipes para análise de proposta, criação de indicadores de desempenho. Bem, capacitação das certificadoras, cada certificadora dessa, como o caso da TI Rio ou a CESP e tal, cada uma se acha credenciada, só que tem que ter um regulamento geral do Estado, né? O que precisa ter? Precisa ter isso, pessoal credenciado, pessoal habilitado, uma certificação tipo ISO 9000, uma coisa assim, para credenciar e definir pessoa jurídica e pessoa física que vai participar. Cursos, eventualmente, de capacitação, guias, manuais e tudo. Plantação piloto, eu estou sugerindo que seja para a área de TI, facilitar, para a área de TI junto com essa área de adultos e idosos. Seleção de associações que queiram participar, fazer um treinamento, começar a fazer a certificação e ver como é que funciona. Avaliação, vamos ver o que deu certo, o que deu errado, ajustar, coleta de dados, feedback, os primeiros certificados, como é que funcionou, legal. E, por último, expansão e divulgação. Ah, legal, deu certo para a TI, deu certo com adultos e idosos, então vamos espalhar isso agora para as outras camadas da população e vamos espalhar para os outros segmentos. Tem um segmento super importante, a área de sustentabilidade. Está super na moda, super importante. Tem os ODS da ONU inteira aí, dá para criar umas 200 certificações na área de sustentabilidade numa boa. É uma área que, por um acaso, eu estou metido também por conta do meu projeto com Rio 2030. Criar campanha e tal e atrair esse pessoal aí. Eu montei um cronograma, chutado pra caramba, tentando encaixar isso em 1 ano, tá? Planejamento 2 meses, criação do marco regulatório, tudo 2 meses para cada um, para chegar. Não sei se isso é válido. Agora, cabem os comentários, as sugestões, as ideias, para a gente ajustando esse negócio aí, tá? Então, isso aqui é o que eu queria apresentar e eu quero falar um pouquinho desses anexos. Eu coloquei aqui uma lista de possíveis tecnologias para serem certificadas. Aí vale um comentário. Por exemplo, programação. Tem programação de software, tem programação low code e no code, a programação que você não precisa codificar programas. Hoje já tem programações usando a inteligência artificial. Você programa sem saber nada de programação. Então você tem que saber os prompts que você faz para que a IA gere um curso, gere um conteúdo. Esse tipo de área de tecnologia é boa para o adulto e idoso, porque não precisa nenhum esforço físico de nada. Ele trabalha de casa direto, numa boa, e fazendo essas atividades. Redes, configuração, segurança, instalação. A IoT está super. A IoT está em tudo, né? Pega um hospital, está conectado lá a maca, a cama, o remédio, o idoso dentro de casa. Dá para certificar. A parte agronegócio todo já tem IoT na orelha do gado, na coleta do leite, tem um monte de IoT espalhado. Tá? Drones, é legal assim, você fala em drone, o engenheiro de drone. Não, não é engenheiro de drone, é o cara que dá manutenção, que troca a rodinha do drone, é o piloto do drone, é aquele que usa para a profissão dele ser feita com drone, é fotógrafo de drone,
área agrícola com drone. Então, tem um monte de profissões que não dependem de ter um curso superior para fazer. Games, né? A gente tem uma parceria boa com o pessoal do Instituto Federal ali em Polo de Fronten, design de jogos, criação de arte. Então, você tem que ter um desenhista bom, o cara desenha legal, então não precisa ser especialista de nada de jogos. Realidade virtual e aumentada, né? Um projeto lá de cidade 3D que a gente tem, pô, tem um monte de profissionais de vários tipos de área. Cibersegurança, super importante. Não sei se vocês ouviram a notícia agora, que saiu agora, há 10 minutos atrás. Parece que Israel cometeu um atentado contra o Hezbollah, explodindo todos os celulares da turma do Hezbollah, explodindo à distância. Matou 1.000 pessoas. Um troço malucão. Tá? Entraram lá nos tablets, um troço maluco. Inteligência artificial está cada vez na moda. Confesso que eu conversei muito com meu amigo ChatGPT aqui, trocando umas noites com ele, para ele me dar umas dicas aqui de projeto, de cronograma e tal. É uma boa conversa, você precisa aprender a conversar, que aí sai coisa legal. Gêmeos digitais, né? Outro modelo, você modelar uma fábrica, modelar um prédio, fazer uma cópia igual para simular, em vez de você arriscar um combate de incêndio ao vivo, você treina num prédio virtual ou faz uma visita a uma fábrica. E impressora 3D, modelagem 3D, impressão 3D, também que é um negócio super de parafuso até ponte está sendo construída com impressora 3D. Aqui é uma lista de exemplos. Esse primeiro exemplo da Unesco, esse link aqui é muito bom, que aponta para ele 28 países. Tem o sistema Ressaber do MEC, que parece alguma coisa assim, mas ele tem que ser mais simplificado, ampliado e melhorado, porque não é exatamente, é muito reconhecimento formal de saberes que já estão catalogados. A ideia nossa aqui é mais reconhecer coisas que ainda não estão. Aí tem uma lista aqui em Portugal, na Europa, Canadá, Austrália. Aqui eu reproduzi o ODS 4 da ONU, né? O texto inteiro é lifelong learning, né? Assegurar a educação ao longo da vida para todos. Aí começa pré-escola, alfabetização, fundamental, médio, e termina lá, educação para cidadania e sustentabilidade. Qualquer assunto de educação para qualquer pessoa de qualquer idade, em qualquer lugar, está dentro do ODS 4. Aliás, os próprios ODS 17 seria uma matéria de capacitação numa boa. E, por último, eu só peguei a frasezinha do Will, do Instituto Unesco de Lifelong Learning. Aquela primeira frasezinha é importante. No mundo atual, é necessário aos indivíduos adquirir e adaptar competências, conhecimento, habilidades e atitudes por meio de todas as formas de aprendizagem. Entretanto, os sistemas de qualificação ainda focam no aprendizado formal e nas instituições educacionais. É isso que a gente está tentando desviar e romper um pouquinho. Bom, era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Muito bem, muito bem. Então, vamos ao nosso segundo passo, que é o enriquecimento do documento com sugestões, colocação com tipo de outra reivindicações, ou seja, vamos melhorar esse documento para que Isso, eu possa seguir viagem com ele, melhorar com vocês, né? Vocês que são os colaboradores. acho que a ideia é esse assunto de educação com inteligência artificial, a influência da inteligência artificial, está tudo em discussão. O assunto de educação, várias formas de aprender estão na mesa, né? A gente tem que fugir da ideia de que só se aprende na sala de aula com o professor ensinando. A gente tem que fugir daí. Aí o resto, as pessoas aprendem, né? Eu comecei minha carreira na área de educação, depois de 15 anos de tecnologia, na educação à distância corporativa. Eu acho que isso me deu uma visão legal de não ser viciado em sala de aula, porque as empresas, universidades corporativas aprendem aquilo que tem que ser implantado no mês seguinte, no dia seguinte e tal. Então é a maneira de. Aí eu fugi um pouco da ideia de que tem que ter um professor ensinando para aquele aluno naquele formato. Então essa ideia é bom ter os comentários de todos aí que a gente puder ter. Isso, perfeito. Inclusive, tem gente que eu estou vendo aqui pela primeira vez, também quando for falar, aproveita e se apresenta. Márcio Franklin, não estou vendo você, mas tenho certeza que eu virei sua voz. Tá aqui, estou aqui para falar, eu abro aqui a câmera. Não, eu queria parabenizar o Paulo, né, pela síntese e pelo material que ele elaborou, né? Eu coloquei lá no grupo, que eu recebi, acabei de receber hoje de manhã.
Eu né? coloquei há 1 hora atrás. Você colocou há 1 hora e logo em seguida eu recebi de um outro grupo, né, um material que é do governo federal, que eu também sou do Instituto Federal, só que sou de Belford Roxo, não sou lá de Pau de Fronten, né? Sou colega lá do CNAIP, lá Amigo, de Pau amigo. de Fronten. Eu sou diretor aqui da unidade de Belford Roxo, só que eu estou representando o CRQ, eu não estou representando o Instituto Federal, né? Mas aí eu recebi pelo Instituto Federal, que eu já tinha até comentado numa outra reunião, que o governo federal tinha uma rede de certificação, que incluía os entes estaduais, municipais, entidades como Senai, CETIC, Senar, Senat, né, que poderiam participar nas certificações. E hoje de manhã eu recebi o material que eles reeditaram essa rede nacional de certificação. E aí eu botei no grupo, não invalida o trabalho seu, Paulo, porque o seu é uma coisa até bem específica, né? E essa que está sendo feita a nível nacional abrange também essa disposição que a gente está querendo fazer aqui via LERJ. Então, a minha preocupação só é que depois a gente tenha que, talvez, acertar, porque já tem uma portaria do MEC instituindo essa rede, inclusive com um comitê nacional para fazer. Ou seja, tudo que você está colocando, inclusive, a nível estadual, já tem. Eles já estão fazendo isso a nível nacional. Então, o que teria que se adequar, talvez, é que talvez os saberes e competências que o governo federal está fazendo, pelo que eu li assim, rapidamente, antes da reunião, as competências que têm que ser feitas, elas têm que ter a ver com o que a instituição credenciada vai certificar. Vou pegar um exemplo aqui, por exemplo, o Evaldo Lloyd, não vou dar nem exemplo do Instituto, o Evaldo Lloyd, ali em Benfica, do Senai, que é na área de usinagem, na área de comando numérico, na área de mecânica. Ele pode ser uma unidade certificadora e ele vai certificar pessoas que têm competências, que aprenderam a trabalhar com torno, com CNC e não fizeram curso de mecânica, e ele pode certificar essa pessoa para a pessoa ter essa certificação. Então, não sei se essa rede de certificação vai atender a toda uma demanda geral, como você mesmo colocou, piloto de drone, né? ou manutenção de drone, né? Ou seja, são coisas novas e que efetivamente você não tem um curso ou uma capacitação dentro das estruturas naturais de ensino, né? Porque parece, eu li aqui rapidamente, eu tenho que ler com mais calma, eu peço desculpa porque também recebi hoje, então fica Não, difícil, foi muito né? em cima. A gente poder comentar uma coisa ou tentar aproveitar, mas parece que há um gap entre o que você colocou e o que está nessa rede nacional de certificação, né? Eu só queria botar, né, para a gente poder avaliar isso com calma, né? Para, de repente, a gente não ter sobreposição. Até porque vai ter uma Não, coisa legal. nacional, e aí parece que para não haver discordâncias, né, entre uma regulamentação nacional e uma regulamentação estadual, né? É só essa minha preocupação, né? E aí eu já tomei a liberdade de passar todas as documentações e contatos, né, inclusive com a portaria do MEC, que institui, né, no grupo para o pessoal poder ler com calma e aí a gente poder debater. Agora talvez não vai dar, mas talvez debater mais para frente, enquanto a gente está montando até essa estrutura, porque possivelmente vai precisar de um projeto de lei para instituir isso, né? Possivelmente a nível estadual, e aí com isso a gente pode amadurecer melhor junto com a regulamentação nacional. Obrigado, Eu Márcio. Acho que foi conhecia. até uma boa sintonia, né, acontecer isso, porque você, na verdade, vai precisar fazer um adequamento ao Estado, né? E a gente já vai estar trabalhando nisso. Então, acho que tem
uma coisa boa nisso. E Você definir quer falar as alguma coisa, Paulo? fronteiras. Eu conheci o Ressaber nacional, é igual esse certifica, tem que dar uma lida. A lógica era muito assim na linha de qualificar de uma profissão ou de um curso que existe. E a pessoa não fez aquele curso. É legal, mas aí sempre tem um enquadramento pelo lado formal. O que a gente está propondo aqui é um desenquadramento das coisas que não existem, mas que é uma entidade, uma associação comercial ou uma associação anti-rico, reconhece aquele saber daquela pessoa para pilotar um drone e não tem esse curso em lugar nenhum, é legal. Então, está habilitado. É. Mas, de repente, mas a ideia é boa, tentar definir as Eu fronteiras lembro aí. que o curso de educação física teve algo parecido, Paulo, que tinha antigamente você não tinha profissão, Paulo, professor de educação física. E você tinha um pessoal que treinava musculação, fazia musculação e acabava dando aula nas, nas academias. E houve a possibilidade de eles se tornarem uma espécie de tecnólogo em educação física. E pode ser que seja esse mais ou menos parecido com isso aí. Mas vale a pena a gente dar uma olhada para ver o que é que realmente é. Alessandro, por favor. Olá, boa tarde a todos. Só para me apresentar, é a minha segunda vez aqui, né? Eu sou representante da Telecom e trabalho na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. E também faço parte do Conselho de Competitividade da Firjan. Achei o projeto ótimo, o Paulo está de parabéns. Alessandro, Eu compartilho Alessandro, só desculpa te interromper. Aqui você representa quem? a B Telecom. Tá, obrigado. B Telecom, isso. Eu achei ótimo o projeto do Paulo, achei bem interessante. E eu compartilho um pouco com o que o Márcio falou, né? A gente tem que pensar que alguém deve credenciar essa pessoa, né? Como se fosse um médico que viesse de outro país, né? E tivesse que chancelar esse saber, né? Mesmo que tenha um diploma de uma universidade de outro país, né? Esse saber tem que ser chancelado por alguma instituição. Então, vai ser complicado você chancelar uma profissão inexistente ainda, né? Como é que você vai chancelar isso? Quem que vai verificar isso? Então, é uma coisa que a gente tem que começar a pensar. Por exemplo, a minha especialização é IA, na área de éticas e vieses. Não tem nenhum curso de MBA, não tem nenhum curso de graduação nessa área. Como é que eu vou chancelar o meu saber? Quem vai chancelar o meu saber? Quem que pode chegar e falar, estou apto ou não para tal coisa? Isso é um problema, né? Mas a gente também tem que partir de um ponto inicial, porque senão a gente também nunca vai ter alguém para chancelar alguém, né? Se a gente for esperar um curso de uma universidade, eu trabalho na UF, eu sei como é que é complicado criar um curso, né? Ainda mais numa área nova como é a IA. Quem que vai dar esse curso? Quem que vai ser um professor de IA se a gente não tem aluno de IA? Então é o cachorro comendo rabo. Vai ter que alguém ser o primeiro nessa área, chancelado por alguém. Esse é um problema, né? Isso é um problema de saberes iniciais, de cursos iniciais. E a gente está num momento em que a tecnologia, isso o Paulo falou muito bem, ela está numa crescente muito alta. Então, por exemplo, o cara que faz uma universidade de 4 anos, ele começa na universidade no primeiro ano, no último ano já o saber já é diferente, o mercado já pede outras coisas. Então, ele começa com uma linguagem de programação X e o mercado no final já está pedindo uma linguagem de programação Y, né? O Paulo foi muito bom. Hoje em dia já tem o low code, que não trabalha nem com linguagem de programação mais. Quer dizer, aquilo que o cara aprendeu lá atrás, ele joga fora. Então, são coisas assim na área de educação em que a gente tem que começar a pensar de uma forma assim mais ágil. Eu vou um pouco até além, né? É claro que não cabe aqui nesse momento essa discussão, mas é uma semente que eu planto em que o tempo de você fazer uma universidade que são 4 anos, principalmente nas áreas tecnológicas, eu não vou entrar aqui na área médica, por exemplo, que não é a minha área, mas numa área tecnológica, 4 anos é muito tempo, né? Ou então a gente vai ter que arrumar uma forma de que esse aluno que entre na universidade não saia tão defasado. Nós temos aí 500 mil vagas ociosas na área de tecnologia, porque as pessoas que estão sendo formadas não estão atendendo o mercado de trabalho. Então, elas têm que sair da faculdade, ainda fazer um curso, ainda fazer alguma coisa para poder tentar atender essa área que tem tanta demanda. Bom, não vou me estender aqui, é só uma semente que eu estou plantando, né, para que a gente possa pensar nisso. Mas parabéns ao Paulo aí pelo projeto.
Eu só tenho essa pequena contribuição para dar, que a gente tem que pensar em quem que vai chancelar esse saber. É só essa a minha dúvida. Mas parabéns, Paulo. Não, Obrigado, eu acho que Alessandro. a ideia, eu concordo com você, mas assim, por exemplo, eu não conheço bem a AB Telecom, mas a AB Telecom, a TI Rio podem ser, conhecem as suas empresas, conhecem os seus associados e conhecem as suas demandas. Ah, eu preciso de gente que saiba isso, mas não tem nenhum curso para ah, legal. Então vamos certificar isso e o Estado está chancelando aquela certificadora. Não, veio dali, tá legal. Tem que criar os mecanismos, a lógica e tal, mas é verdade, é isso aí. Se a gente for esperar a criação de um curso via MEC, vão ser 3, 4, 5 anos para criar. Na hora que criou, já está defasado. Ok? É isso. Palavra aberta. Mais alguma colaboração? Colaboração ou sugestão? O que é que nós vamos fazer com esse documento? Ele já está pronto para ser entregue para a Tia Ju? Já está pronto? Ou a gente vai criar uma reunião, então uma comissão e ela, para que ela possa entender melhor essa relação? Ou a gente cria, dá mais robustez a ele, fala um pouco mais, enche mais alguma coisa para que possa ser entregue, coloca mais algumas sugestões? Vamos lá, estou aguardando. Fernando, o que eu Quem está vejo, falando? A né? Márcia. É Márcio. O que eu vejo é que o documento está bom, a estrutura, o que está sendo colocado é razoável. Eu acho que para encaminhar para a Tia Ju, aí eu não sei se de repente é a gente tentar botar isso num formato mais legislativo, vamos dizer assim, né? Porque ele está muito estruturado tecnicamente, né? Só que o formato legislativo já é um formato um pouco diferente. E aí eu não sei quem poderia nos ajudar a fazer essa, vamos dizer, essa transformação para um formato mais legislativo. E aí eu só, como contribuição, algumas questões colocadas pelo Paulo ainda depende de algum tipo de regulação. Aí eu não sei se vale a pena a gente conversar melhor sobre que tipo de regulação que ele está pensando, né? Quando preparou o documento, ou se a gente tem que se sondar ou pegar informações com outros locais para a gente poder fazer essa apresentação de sugestão de regulação, né? Porque, na verdade, a gente tem que já entregar para a Tia Ju já algo mais, vamos dizer assim, mais mastigável possível, né? Para ser uma coisa mais ágil de implementação. Pelo menos é assim que eu penso, né? Não sei se eu estou extrapolando as nossas atividades, né? É só isso só que eu queria acrescentar. Obrigado, Márcio. A gente pode colocar isso no modelo mais, como você fala, legislativo, como pode fazer simplesmente uma carta, uma proposta, né, para que ela estude o caso e dê a ela os subsídios, né, para análise, né? Isso depende de vocês, não é problema nenhum. Bem, se for. Mas o tempo, acredito até que esse tempo que você falou para que as pessoas possam digerir um pouco mais seja interessante, principalmente porque tá chegando gente nova que ainda está se ambientando, às vezes ainda está querendo falar, mas não sabe ao certo. Ah, vou falar alguma coisa que já foi falada, né? Mas aqui é bem aberto, vocês, quem quiser pode falar. Se já tiver comentado alguma coisa a respeito, eu aviso, mas o importante é a participação de todos. É a participação para que a gente possa criar esse documento aí e fazer com ele o que tem que ser feito. Tá? Então, continua aberta a nossa palavra. Fernando, desculpa, eu tô Fred, exagerando hoje, mas não tem problema. O pessoal tá meio assim devagar, meio preocupado. Mas, por exemplo, se for para pensar em encaminhar tipo uma carta de sugestões, eu acho razoável
só dar uma meia arrumada nesse texto, que eu acho que já está bom para isso, né? E talvez marcar uma reunião de um grupo pequeno nosso com a Tia Ju, até o Paulo, talvez, Paulo, já que ele elaborou, né? Ele mais um ou dois, e você, a gente conversar com a Tia Ju para explicar melhor isso daí, de modo que ela possa encampar essa ideia para a gente fazer um ato legislativo efetivamente dentro dessa linha. É uma Isso. sugestão minha. Se a gente fizer uma carta bem elaboradinha, talvez a reunião, porque esse final de ano agora, até falei em reunião com a Tia Ju, mas a agenda dela, meu amigo, é um negócio de louco. Então, é mais fácil a gente fazer uma carta bem elaborada, que ela leia com facilidade, do que tentar marcar uma reunião. Mas é só escreveu, a gente colocou no papel e entrego. Luciana, Oi, boa tarde. Me chamo Luciana Cruz, né? Então peço desculpas aí. É só para tentar fazer um resumo aqui. Eu assisti a você, apresentação do Paulo. Eu trabalho na SPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Seria, né, com esse conceito do lifelong learning, principalmente na área de tecnologia, né, as pessoas que aprendem, enfim, nessa velocidade, e o Estado ser o certificador desse aprendizado, é isso? Assim, com atestado de conhecimentos, né? Então, eu posso estar aprendendo na internet, às vezes com algum profissional da empresa ali no dia a dia, e ter uma prova que valide o conhecimento. É isso, Paulo, no geral, a É, proposta? é nessa direção. Eu, por exemplo, eu represento aqui o Sindicato das Empresas de TI do Rio de Janeiro, a TI Rio. Então, a gente olha lá, 300 empresas da área de TI. Tem demanda para um monte de tipos de coisas que não estão sendo formadas em lugar nenhum. A gente poderia certificar essas empresas. Ah, legal, certificado carimbo da TI Rio. Quanto é que vale isso? Não vale nada. Ah, tem um certificado da TI Rio? Nada. Mas se esse carimbo tivesse uma validação do governo do Estado, ah, não, isso foi certificado porque a entidade foi credenciada previamente pelo governo do Estado para certificar essas coisas, né? E cada associação aqui apontando para uma direção, na área de telecomunicações, na área de tecnologia, na área de sustentabilidade, na área de direito e tal, pode ter vários caminhos desse de certificar conhecimento, né? Reconhecimento de aprendizado. É essa a ideia, você pegou bem aí. isso. Eu tenho uma pergunta para o Paulo. Paulo, você pensou na possibilidade, por exemplo, de uma empresa X certificar, ser certificada, vamos dizer, para conserto do drone modelo AA, e depois uma empresa Y ser certificada para alguém poder consertar um drone modelo BB, e isso gerar aí talvez várias certificações similares, mas sendo feitas por várias empresas diferentes, como é que a gente poderia lidar com isso? Não sei responder. Não, não cheguei nesse nível, mas a ideia é válida. Quer dizer, hoje em dia a gente tem certificações que o mercado reconhece. Ah, eu tenho o certificado da Microsoft. É legal. Ah, isso o Mac passou? Não, o Mac não tem nada a ver, mas é da Microsoft, eu contrato essa pessoa e tal. Então tem uma lógica de reconhecimento de mercado e tem outra lógica de reconhecimento profissional, assim que você dá o carimbo. Então, nesse caso aí, dos drones A, B e C, o drone A é mais famoso, o pessoal vai reconhecer isso mais fácil. Não sei. Mas a ideia é por aí. A gente poder dar um carimbo no conhecimento daquela pessoa. O que a gente poderia É, aglutinar, né, por exemplo, conhecimento de drone, e ali você descer, drone A, drone B, drone C, Pode mas ser, pode ser. tem que estar alinhado a uma coisa maior para você poder depois ter aí o detalhamento de cada um, porque senão ficam coisas meio soltas, né? Você não tem alguma coisa que aglutina drone, ou, por exemplo, IA viés, IA ética, IA generativa. Então, você tem dentro de IA vários subprodutos, né? Se cada um for credenciar de sua forma, aquilo ali fica meio solto. É só uma ideia. Não, pode ter. Eu acho que a lógica de microcertificações também tá por aí, pelo mundo afora. Tem o Nano Badge e tal. Então, você credencia uma coisa um curso de 4 horas, um curso de 8 horas. Aí a pessoa tem 100 certificados desses. Claro que agregar 10 ou 12 do mesmo assunto facilita todo mundo. Mas eu acho que a ideia que o Fred deu dessa... Vamos definir, sei lá, uma semana, 2 semanas, para comentários, sugestões e tal. Mesmo quem não saiba explicitar direitinho qual é a sugestão,
Dizer, olha, senti falta de tal coisa. Legal. Olha, eu acho que tal coisa não foi, já ajuda, ajuda para a gente rearrumar. E fazer uma reunião ou mandar um documento para a Tia Ju, ótimo. A gente, o que foi, eu topo, eu participo, numa boa. Aí é com vocês. Heitor está chegando agora aqui. Vamos ver se ele tem alguma coisa a falar. E também pode se criar, como a mesma coisa que a gente fez com a questão da minuta da lei, a gente também pode criar uma pequena equipe de formulação, onde vai aceitar essas sugestões e vai criar um documento, né? Também podemos fazer. Deu muito certo com a primeira, né? Acho que a gente poderia fazer essa pequena equipe em função disso para a próxima reunião. E aí vocês conversam via online, as sugestões ficam, né, são mandadas, pode ser feito um grupo de WhatsApp, não é permanente, por favor, se está muito grupo, mas no grupo, só enquanto faz isso, para que possa se conversar, né? Porque o que a gente mais tem hoje em dia é grupo de WhatsApp no telefone, nossa. Então, mas faz só aquilo para vocês poderem conversar e criar, e a gente apresenta isso na reunião para aqueles que não puderam participar, que não puderam é, estar junto com esse grupo, a gente apresenta para avaliação de todos. E uma vez todo mundo aceitando, eu encaminho para a Tia Ju. O que vocês acham? Legal. Perfeito. Márcio, você ficaria nesse grupo aí? Alessandro, Posso, Paulo? Aí posso vocês... ficar no grupo. Então, cria um grupozinho, a gente encaminha dentro do próprio grupo do WhatsApp que a gente trabalha. Quem quer participar, não é um grupo fechado, eu quero participar da criação desse documento, eu tenho coisas a acrescentar, né? Mas pô, eu não quero falar agora, porque eu estou precisando de tempo para refletir, então eu vou entrar no grupo para poder colaborar posteriormente. Pode ser? Ótima ideia. Pode ser. Sim, Eu acho sim. que só um instante, eu acho que o Paulo poderia até fazer um pouco melhor, já que o Paulo que preparou o documento, ele pegar esse documento e colocar num drive, tá? E aí compartilhar com as pessoas. E aí quem quiser participar, passa o e-mail lá no grupo nosso, né? E aí o Paulo compartilha esse documento com aquelas pessoas que querem participar, e aí a pessoa já pode ir lá diretamente fazer as sugestões diretamente no documento. Eu acho que, de repente, é até mais ágil do que ter a discussão no Zap, talvez. É só uma sugestão, talvez. Ok. É com vocês. Pode ser, sem problema. Então, A vamos gente só não encaminhar pode assim? perder, a gente só não pode perder a essência do documento, né? Porque se alguém modificar muito, acaba que a gente perde a O essência que do documento. acontece, A gente dá um cuidado. eu tenho Não, participado de mas um aí grupo que a gente fez assim, um vocês trabalho estão em grupo, um tom é porque como todo mundo altera no mesmo documento, aí daqui a pouco fica meio uma bagunça, né? Não, eu alterei É, aqui, aí eu troquei essa frase, aí tinha uma vírgula no lugar errado. Foi Então, isso, esse é o tem que ter um problema, esse é o horizonte, meu medo. um, Senão, podia ter muita um prazo gente aí bem alterando curto mesmo. para a gente discutir, sei lá, 2 semanas e dar os eu palpites acho todos. melhor a questão do grupozinho do WhatsApp rápido, rasteiro, né? Fica 3 ou 4 encarregados, fica na cabeça do grupo. Pode ficar Paulo Millet, Alessandro e Márcio, ou Luciana ou Thaís, se quiserem, ou mais alguém queira, mas podem ficar encabeçando 3 ou 4 pessoas só, e as pessoas que forem fazendo suas sugestões, entram no grupo, fazem suas sugestões e vocês acertam o, o total, porque realmente muita mão trabalhando num documento acaba precisando de mais tempo depois para unificar e acertar as coisas, né? Pode ser assim? Legal, pode ser. Legal, bacana. Todos concordam? Uma boa parte eu não estou Sim. vendo. O Edson, não sei se o Edson concorda, não sei se o Marcelo tem alguma colocação. O Márcio, ó, o Edson está aqui, o Edson é do Olá. Senai.
eu concordo plenamente com o Paulo Milei, concordo com o grupo, e eu vou opinar, tá? Por mais que o grupo já esteja montado, eu vou opinar, porque o Senai também é acreditado, né, pelo INEP, ele faz alguma certificação, mas na outra vibe, né? Então, acho que até na justificativa, o PL pode fazer uma introdução para poder fazer essas distinções entre as certificações, porque eu posso participar também do trabalho do projeto dele, tá bom? Tá ótimo, Edson. Edson fez parte do outro grupo e fizeram um trabalho excelente, diga-se de passagem. Já está nas mãos do gabinete da Tia Ju, né? Então, vamos fazer isso. Vamos fazer esse pequeno grupo. Vocês fazem. Se quiserem Eu me faço. colocar, eu agradeço. Eu faço. Tá Eu bom. faço o grupo. E aí eu Eu acho que aguardo. deve ter, no grupão nosso, tem o telefone de todo mundo, eu faço o grupo. Tem. Legal. E, na verdade, o grupão podia falar assim, eu quero, né? E aí já sinaliza que quem for fazer o grupo já faz o grupinho e fica na mão de uns 3 ou 4 para organizar mesmo isso, né? A pessoa vai lá, dá a sugestão e deixa que aqueles 3 ou 4 organizam, que por enquanto está sendo aí, vocês vão decidir ainda, mas o Paulo Millet tem que estar nesse pequeno grupo, né? O Alessandro também acredito que sim, a Luciana já se prontificou e o Márcio Franklin também acho importante, né? E, obviamente, que se for o caso, sempre se abre mais uma vaga, não é problema, né? Não é totalmente fechado. Então, se todos concordam, já vi aqui alguns OKs pelo chat, então vamos aguardar na próxima reunião um documento fechado, elaborado para a gente chancelar, falando em chancela, e eu entregar para a Tia Ju, né, esse documento, ok? A gente tem data para a próxima reunião? Já tem? Vai ser em outubro. Eu tenho que ver com a minha equipe qual é a data, mas a gente coloca lá no grupo daqui a pouco. Tá bom? Daquele Normalmente é em assunto torno de um G20, mês. então a gente vai esperar um pouco o assunto G20. Tem que esperar um pouquinho a questão do G20. Ainda temos decidindo um pouco. Assim que ficar, Pois é, mas se qual for seria necessário, eu crio uma reunião extraordinária para a gente falar, tá? mas qual seria a ideia? É nós participarmos de uma reunião com carimbo G20 e fazer palestra? Qual é a ideia? Você não estava no dia que eu apresentei? Não. Ah, Infelizmente. eu vou te mandar a apresentação de novo, né? Tá. Vão ser criados grupos onde não são grupos diretamente ligados à Câmara Setorial. A Câmara Setorial entra com uma certa transversalidade dentro dos grupos do G20. Por exemplo, o U20, que é o Urban, que trata das cidades. Então, como é que a Câmara Setorial de Educação, de Formação Profissional, poderia falar alguma coisa nesse grupo, se ela tem alguma coisa nesse grupo para falar, e assim vai. Eu vou te mandar a apresentação que eu fiz no dia do em agosto, no dia do aniversário do fórum, para você dar uma olhadinha. Mas tá lá no Tá. grupo. Se você der uma buscadinha lá, Não, tá legal, eu vou dar tá uma lá. olhada lá. Tá bom? Se puderem Tá me bom. incluir no grupo também, sou Thaís, também da SPM, agradeço Você para pôs ter seu telefone aqui acesso. no chat, Thaís? Coloquei, Tá coloquei. ótimo. Tá ótimo, pode deixar. Tá? Bom, Obrigada. gente, então, seja bem-vinda, viu, Thaís? Muito Thaís, obrigada. Luciana, sejam bem-vindos, Alessandro, esse pessoal que está chegando agora, muito bom. Espero a colaboração de todos vocês. Então, Obrigado. já que nós já Deixa eu acertamos nosso... só pedir uma coisinha. É porque eu não sei se Pode eu estava falar, no, Alessandro. eu não sei se eu estava no grupo na época da apresentação do G20. Se você pudesse replicar para mim, por favor. Eu vou pegar lá de trás e colocar de novo. Tá bom, obrigado. Olha, Tá? a reunião, a nossa próxima reunião vai ser dia 17/10, às 14 horas. Não está 100% certo, pode trocar, mas por enquanto será isso, 17/10, às 14 horas, tá? E com certeza a gente vai replicar lá, colocar lá de novo a questão do fórum, da jornada do Fórum G20, tá bom? Para quem está chegando agora. Tá Tá legal. bom? Então, gente, muito obrigado. Agradeço pela reunião e tenha excelente resto de semana, excelente resto de dia. Qualquer coisa, para quem chegou agora,
Qualquer coisa que queira, é só me chamar no privado, não tem problema, tá? É só falar comigo que eu estarei sempre às ordens, tá? Muito obrigado, gente. Legal. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, Paulo. Obrigada. Tchau, Tchau, boa tchau. tarde. Obrigado, um Tchau, tchau. abraço.